Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o comerciante Celso Bento da Silva, conhecidíssimo dos blumenauenses, né, Celso? Prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é meu, satisfação é minha, falar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho de Blumenau, que eu tenho uma trajetória nascido e criado em Blumenau. Então, eu já passei por muitas coisas em Blumenau, né? Então a gente tem uma trajetória grande de 71 anos, né? Pois é, eu ia dizer, não parece, mas já passou da casa dos 70, né? 71 anos, vou fazer 72 em setembro. Bem, o senhor nasceu, se criou em que local aqui de Blumenau? Eu nasci e me criei na Ponta Aguda. Do outro lado do rio? Do outro lado do rio. Não tinha ponte. Aquilo ali era uma comunidade com vida própria, na época. E era um bairro estritamente palmeirense. No tempo tinha Palmeiras e Olímpico, tá? Tanto assim que meus antepassados, meus primos, porque eu sou dos meus primos, dos meus irmãos, eu sou o temporão, tá? Porque todos eles já teriam 85, 86 anos, né? Mais velhos, né? É, os mais velhos. E eu nasci e me criei na Ponta Aguda, e tem essa meu início de vida, né? Pois é, Celso. Então, já existia a Escola Júlia Lopes de Almeida lá, não? Eu estudei na Júlia Lopes de Almeida, só que não era lá onde é o local hoje. A Escola Júlia Lopes de Almeida era ali embaixo, nos fundos, ela ficava na Avenida Brasil, que seria fundo do Hotel Rimemblon ali, né? Não, ali não, Gerânios. Gerânios. Fundo Gerânios. Ali era a escola, uma casa de material, onde estudava o primeiro e segundo ano. Um lado do primeiro ano, outro lado do segundo ano. Uma professora só. Tem saudade desse tempo, Celso? A gente sempre sente saudade, né? Inclusive, a gente de vez em quando encontra um remanescente, outro amigo que estudou com a gente, ou que tomou a primeira comunhão, ou que a gente estudou no primário, isso, aquilo. Isso é uma coisa gratificante, né? É uma coisa rara, né? Reencontrar. Raro. Mas de vez em quando gente de 60 anos atrás, né? Não, mas eu vejo, sabe por quê? Porque a gente tem uma referência. Eu tenho uma loja, tá? A loja é meu nome, tá? E os caras lembram, ou o Celso, tal, e aí aparece na loja, eu sou, queira ou não queira, eu também sou muito bom fisionomista. Porque, tu vê uma coisa, eu estudei na escola da Ponta Aguda, depois eu fui estudar no Machado de Assis, morando na Ponta Aguda, tá? E até por coincidência, um dia teve lá uma cliente na loja, eu cheguei na frente dela, sentei na frente dela e chamei o nome dela e conversei com ela. Ela estudou comigo no primário, lá no Machado de Assis. Ela se encheu de emoção e eu também, né, naturalmente. Imagina. E é da natureza do comerciante, né? Essa relação com o público. Eu acho que o comerciante tem que dar isso é importante, né? O comerciante ir no balcão e conversar com os clientes. O cliente se sente bem à vontade. A gente mesmo, quando vai numa loja, que vem o gerente ou vem o proprietário da loja, conversar com a gente se sente valorizado. É uma coisa natural, dúvida, né? Celso, eu fiquei curioso, porque tu me dissesse que naquele tempo de menino, de estudante, não tinha ponte que ligava o bairro Ponta Aguda aqui para o centro. Não tinha. Como é que era feita a travessia? A travessia era feita na prainha, tinha uma canoa, né, para os pedestres, e tinha a balsa, que atravessava. Naquele tempo o veículo era carroça, tá? Porque meu pai tinha carroça, né? Meu pai tinha carroça porque ele tinha um porto de areia na Ponta Aguda, na qual ele distribuía a areia na Ponta Aguda, nas obras, né? Que começou a crescer a Ponta Aguda. E tinha uma carroça que trabalhava no centro. Ele tinha um bolieiro, um empregado, que fazia as entregas no centro. E tinha uma carroça que trabalhava na companhia ele, fazia os trabalhos internos. Não era empregado, mas fazia os trabalhos internos da companhia. Pois é, o senhor é nascido na década de 40. Eu sou de 44. E não tinha... demorou para aparecer o primeiro carro lá no bairro? Ou aqui no centro já circulava algum? Muito pouco, né? Muito pouco. Na Ponta Aguda tinha
Primeiro carro que eu sei que tinha lá era do seu Victor Probst, né? E anteriormente tinha um outro lá que era do Acari Guimarães. Os mais antigos vão lembrar dos nomes que eu estou falando. O Acari Guimarães ele era gerente do Banco Nacional. Era uma figura muito querida e muito conhecida em Blumenau, né? Naquele tempo um gerente de banco era um figuraço, né? E o seu Victor Probst era o dono da, né? O pai do Julinho, né? Do Julinho Probst, esse pessoal todo é da Victor Probst, né? O senhor lembra o nome dessas pessoas, né? Sim. Mas e a marca desses automóveis? O senhor consegue lembrar? Ai, não, isso modelo? Aí, não. Era tudo importado, né? Tudo marcas importadas, Ford, Chevrolet, né? Mas eu não posso te precisar porque eu não. E que lembrança o senhor tem da construção da ponte? Ali é Adolfo Konder, né? Ali, não, é a ponte. Quem inaugurou foi o Jorge Lacerda. Então foi Aldo Pereira de Andrade. Não, Aldo Pereira de Andrade é a Ponte Ferro. A Ponte Ferro? É a Ponte Ferro Aldo Pereira de Andrade. Ali é a ponte. Não sei se é Nereu Ramos ou. Não, Nereu Ramos não é. Não. Eu achei que era Adolfo Konder, mas... Não, gozado, se tem uma coisa que não marca em Blumenau, é nome de ponte. Nome de ponte, é verdade. Né? É a ponte do centro, é a ponte do Tamarindo. Olha o Tamarindo. O Tamarindo a gente nem sabe que é do... A do Badenfurt lá em cima. Badenfurt. Né? A gente sabe que tem uma ponte e bota alguma coisa que tem referência. Tamarindo, por exemplo, tinha um Tamarindo ali. Sim, a Ponte dos Arcos ali também. Também, deve ter um nome, né? Homenagear alguma pessoa. Deve ter, francamente deve ter, e eu não pois é. Não estou lembrado. Assim como algumas ruas também, a Beira-Rio, enfim, Alameda aqui. Pois é, e que lembrança o senhor tem então dessa construção da ponte? Eu era criança, fazia doutrina para tomar a primeira comunhão e nós atravessávamos pela balsa, né? Pela canoa ali, né? E às vezes de balsa, porque quando tinha uma carroça ou mesmo carro de mola, né? Era atravessado pela balsa. E aí então eles levavam os pedestres também e a gente ia até na igreja matriz, que era a igreja velha. Era a igreja velha. Olha só, o senhor acompanhou também a construção da igreja. Hoje catedral, que é a matriz. Eu tomei a minha primeira comunhão, a primeira comunhão feita na igreja nova, eu participei, eu tomei a primeira comunhão já na igreja nova. Na igreja nova, Entende? E o Frei que idealizou a construção da matriz aí disse que era muito famoso, né? Disse que era muito Frei famoso. Brás, era um alemão, um grandão, forte, me lembro bem da figura dele, né? Voz bem... Tal. Ele que fez o projeto, a igreja, tudo e tal. Eu só lamento que tenha desmanchado aquela igreja. A velhinha. A velha. Que aquela era uma igreja, era imponente, assim, era pequenininha, igual a igreja. O mesmo arquiteto que fez aquela igreja foi o arquiteto que fez a evangélica. Naquele molde, assim, sabe? E estava de frente para o Rua 15, assim, né? Mas, como naquele tempo não se dava muito valor para essas coisas que marcavam história, que eram, né? Histórica, botaram embaixo, né? Celso, claro, o senhor acompanhou então a construção da nova igreja, da ponte, que foi, imagino, um momento, né? A inauguração foi um feito, né? A inauguração foi um feito. Eu me lembro quando foi inaugurada a água encanada na Ponta Aguda. Olha só. Era o Ercílio Deco prefeito, então eu nunca esqueço que naquele tempo prefeitos eram figuraços, eram pessoas que a gente idolatrava, né? E a gente, como criança, então isso tudo fica gravado na mente da gente, né? Pois é. E o tempo de criança, além de estudar, e se estudava pouco, né? Sim. O senhor foi muito longe na escola, não? Não, eu fiz o ginásio, né? Aquilo que a maioria fazia na época. A maioria que o pessoal fazia. Até porque não tinha faculdade, eu já tinha. Não, ainda não, só depois. Bem mais tarde. Bem mais tarde. Os anos... E ela... A FURB completou agora recentemente 50 anos, né? Eu acho que foi os anos 60, por aí, né? É. E aí o seguinte, começou lá na Júlia Lopes de Andrade? Começou na Júlia Lopes de Almeida. Lá começou com um curso de... Economia. Economia. Não sei se economia ou administração, acho que é economia. Tá? E começou na Ponta Aguda.
Tá? Mas eu ia lhe perguntar, além da escola, né, o que o menino dos anos 40, já entrando para a fase de adolescente, tinha como divertimento aqui em Blumenau naquela época? Tá, eu nasci em 44, então a gente começou a se conhecer por gente lá por 50 e pouco, tá? A gente era muito... Hoje, uma criança de 3 anos sabe mais do que uma criança naquele tempo de 10, 12 anos. Eles têm muito mais informação sobre isso aqui. A gente fazia o quê? Na Ponta Aguda andava de funda no pescoço, caçando. O rio era muito piscoso. Tinha peixe? Meu Deus, tinha muito peixe. Então, se pescava, se caçava, se tinha passarinho na gaiola, era aquela vida de... Jogava bola também? Jogava muita bola, muita pelada, né? Ponta Aguda tinha 6, 7 campos de pelada. Tinha esses campinhos. Aqueles campinhos... De terra, chão batido? Chão batido e pau corda. Direto? Direto, pau pegava. Bom, mas ali tinha um ponto turístico, né? A prainha muito ativa, né? A prainha, a comunidade você participava. A prainha, eu vou te contar uma história. Eu perdi 2 amigos afogados, tá? Um é do nome de César, que era amigo, bem criança, e chocou muito a gente, né? E o outro foi o Luiz Martins, que o apelido dele era Brucutu, um cara, esse era até bastante... Já tinha uns 20 e poucos anos, né? E tive primo também que morreu ali, porque naquele tempo a prainha era o nosso balneário, né? Era o nosso balneário. A prainha, vocês não acreditam, tem fotografias. Fazia esse jogo de futebol ali, de tanta areia que tinha, sabe? Era uma extensão de areia impressionante. É ali na curva do rio, para quem... Na curva do rio. É que depois que fizeram a beira-rio, eu não sei se é isso, mas eu acredito que com a água batendo lá, ela tirou aquela areia toda que Sim, porque a beira-rio é um aterro, né? Era um Boa aterro. parte Não, dela. não, a beira-rio não tinha beira-rio, sabe? Beira-rio foi feita depois, com os Zadroge, Carlos Curto Zadroge, que começou a beira-rio. Aí com o recuo da margem, ela ocupou o lado da praia. Batia a água lá, eu não sei se é isso, mas Enfim, tecnicamente eu não né? entendo disso, eu deduzo que seja isso. A água batia lá, porque aí a prainha começou a reduzir tá? Porque ela era bem extensa, tá? Tanto assim que fazia jogo de futebol lá. Pois é, ali do outro lado era um ponto histórico, né? Ainda é um ponto histórico, tudo começou por ali, do lado de cá a prainha, Sim. Mas então nem tudo era beleza, maravilha, né? Algumas pessoas perderam a vida ali. Não, isso como em qualquer praia também, né? Isso foi crianças, né? Iam tomar banho e tirava-se areia e faziam uns buracos mais no fundo, eles iam mais no fundo, onde acontecia isso, né? Pois é, um dos primeiros imigrantes, né, perdeu a vida, inclusive, atravessando a nada, uma coisa assim. Esse rio já muita gente perdeu a vida ali, né? Pessoas mais arrojadas. Estão nos registros do historiador, pesquisador, o Alberto... o Dai. Dai. O Dai eu aprecio muito, eu acompanho muito ele no jornal, enquanto ele põe umas matérias. Esse cara, ele conhece muito Blumenau. Né? Gosta muito da história do Blumenau. Gosta muito da história. Ele tem muitas fotografias também. Celso, vamos fazer um breve intervalo e a gente retoma essa prosa em seguida? Sem dúvida, sem dúvida. Celso Bento da Silva, comerciante em Blumenau, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém.
valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o comerciante Celso Bento da Silva. O senhor nasceu na Ponta Aguda, se criou naquele bairro e começou a trabalhar cedo, imagino, como todo mundo naquela época, né? Sim. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Porque naquele tempo é o seguinte, o meu pai queria muito que eu estudasse. E eu fiz o que todo jovem guri naquela época fez. Eu queria ganhar meu dinheirinho, coisa e tal, e fui trabalhar. E eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na relojaria Schwab, no Oswaldo Schwab, tá? Que tem lá na Rua 15, né? Hoje é tocado pelo filho dele, o Mário, né? E eu trabalhei lá 11 anos, onde eu aprendi a profissão de relojoeiro, né? E aí eu saí, né? Trabalhei como representante comercial, uns 6 meses, 8 meses só, mas não me adaptei. E aí eu fui trabalhar de relojoeiro em Brusque, na relojaria Universal. Lá tem uma relojaria Universal. Trabalhei lá, também trabalhei 1 ano. Isso foi exatamente, eu saí de lá, eu trabalhei lá durante a Copa do Mundo. Que eu me lembro que eu vinha para casa, assistia o jogo, a Copa de 70, já era televisionado, né? Eu vinha para Blumenau assistir os jogos da Copa do Mundo, tá? Mas eu trabalhei lá também, 1 ano. Aí foi onde eu vim para Blumenau e montei minha oficina. Nesse período de aprendizado, imagino que você foi galgando algumas funções ali que te levaram lá. Sim, lógico. Eu entrei como office boy, né? Para ir correio, para banco, né? Então eu entrei. E as horazinhas que eu não estava fazendo essa função, ficava me dando uma oportunidadezinha para me aprender alguma coisinha e tal, começar com despertadores, essas coisas maiores, né? E aí vai no balcão, né? ajudando no concerto? Não, no concerto, na oficina. Na concerto, né? Onde eu aprendi a profissão de relojoeiro. Minha profissão é relojoeiro, eu sou relojoeiro. Olha só. Mas aprendeu isso assim, como autodidata, fez um curso? Não, aprendi na loja. No dia a dia? No dia a dia lá porque lá tinha 2, 3 relojoeiros, sabe? Então eles me ensinavam, né? Tinha dúvidas, eu perguntava, ensinava. Ô Celso, o senhor falou em dúvida, me despertou uma curiosidade aqui. O senhor é daquela geração ainda que o primeiro salário ou os primeiros pagamentos levava para casa e entregava para o pai? Entregava tudo para o pai. E aí, de repente, eles davam uns troquinhos para gente ir para cineminha, para isso, aquilo e tal. Mas naquele tempo era assim, né? A gente trabalhava para ajudar a família, né? Todo mundo ganhava para montar um monte só, né? Muitos irmãos da família, não? Nós éramos vivos em 7, tá? E eu sou o mais novo, né? Eu sou o temporão, vamos dizer, né? Sim. Porque quando eu nasci, minha mãe já tinha 45, 46 anos, né? E meus irmãos, todos eles mais velhos já, né? E aí eu fui para o mercado de trabalho. E foi o emprego que eu arrumei. E o senhor começa a ser dono do negócio em que época? Em 1970 eu trabalhava em Brusque. Acabou a Copa do Mundo, eu vim para Blumenau. Eu não me acostumei lá. Não me acostumei lá porque aqui em Blumenau eu jogava futebol de salão, né? E a gente era solicitado porque tinha muito futebol de salão, né? E aí, então, todo dia eu tinha um convite para jogar. Mas eram competições oficiais ou de jogo de amigo? Não, assim? de amigo, mas também depois eu joguei oficialmente. Eu disputei jogos abertos. Disputei jogos abertos, eu fui campeão pela BB. A BB montou um time misto, né? Com jogadores fora, né? Pegou alguns jogadores de fora e eu joguei para a BB. Fiquei campeão da cidade pela BB. E disputei os jogos abertos em Lages. Ficamos em 3º lugar.
né? Mas aí era jogos que a gente fazia, convidava a gente para ir jogar, tinha na Proeb, tinha no 23BI. Naquela época ainda era Famosc? Famosc, naturalmente, a Famosc. No pavilhão A. O pavilhão A, aquilo era um piso liso. Aí esse pavilhão da Famosc, eu não esqueço, uma vez, veio uma seleção do Chile. Veio para Blumenau. Foi até... E aí montaram uma seleção em Blumenau para jogar contra eles. E nós jogamos uma vez um tempo com a bola deles e um tempo com a nossa bola. A nossa bola antiga, não sei se tu chegasse a ver, ela era pequena e dura. Muito pesada e dura, né? E a bola deles era um pouco maior e ela... Mais sofisticada. Ela quicava e tal. Mas o senhor também foi pro futebol de campo, né? Joguei. Antes do salão eu joguei juvenil, né? Juvenil. Eu joguei, fui campeão da cidade, bicampeão da cidade, né? Vocês conheceram muitos caras que jogaram comigo, o Beto Schirma, o João Teles. Não, o Beto Schirma disse que era um zagueiraço do Palmeiras. O Beto um zagueirão. Aí, os mais conhecidos do Beto Schirma, tinha o João Teles, tinha o James Locatelli, tinha o Rui Bongard, que vocês não conheceram, que foi embora para Florianópolis, Paulo Sérgio Pereira, hoje em dia ele é da ATP, que quando tem esse torneio de tênis aqui, ele é o cara que vem, ele é um árbitro geral, ele é um coordenador da ATP, aqui no Brasil. Ele foi, inclusive, há muito tempo atrás, como tinha poucos árbitros, ele foi um dos 5 árbitros que apitava esses grandes slams, esse troço todo. Muito bom. E essa tua relação com o esporte também é de incentivo, né? E essa relação com o Palmeiras, que depois deu origem ao Blumenau, que hoje já não existe. Sim. E na época, como o senhor disse no início do programa, uma rivalidade Olímpico e Palmeiras. Então, quem era Palmeiras era Palmeiras, quem era Olímpico era Olímpico. Era sensacional. Eu vou te contar uma até passagem, porque o meu irmão jogava no Palmeiras, o Arão, tá? Os mais antigos devem lembrar. E aí eu era guri e vinha jogar aqui no Campo do Olímpico. A gente vinha jogar aqui. Quando ganhava o jogo, os jogadores iam todo a pé, né, do Campo do Olímpico até no Campo do Aderbal, e a torcida toda atrás gritando Palmeiras. Era um negócio assim, sensacional, sabe? E naturalmente quando eles iam lá também era a mesma coisa, né? Só que a torcida do Palmeiras era mais inflamada, né? Era a torcida mais apaixonada. A lá Corinthians, a lá Flamengo, sabe? Era povão, né? E tu ias lá na arquibancada também? Eu ficava na geral ali, né? Gurizão, ficava ali correndo. Guri novo, né? Mas era sensacional, a gente tem essa lembrança. Tens lembrança do jogador assim que te marcou na história do Palmeiras, do Blumenau, posteriormente? O Palmeiras, tá? Eu me lembro jogando assim, tinha o Lazinho, o Lazinho. Jogou lá? Lazinho, que era o meia. Ele tinha até uma jogada característica, ele fazia passe de letra, sabe? Ele fazia passes longos assim, era impressionante. Que depois foi prefeito, senador e tudo, pai de nossos amigos aí, né? Paulinho, Adelso, a turma, né? Que é dono da rádio, né? E o Jonas era meu primo, tá? O Jonas, ele foi até pro Palmeiras de São Paulo, mas ele foi lá e teve que operar o joelho, também não ficou. O Teixeira era o cara, né? Eu acho que até hoje ele ainda é considerado o melhor jogador. Está falando do Teixeirinha? Teixeirinha. Dizem que foi o craque que não ganhou o título, né? Não. O próprio livro dele conta essa história, né? Eu entrevistei ele aqui. Ele não foi campeão pelo Palmeiras estadual, né? Ele foi para o Carlos Renault. O Carlos Renault tinha um timaço. Mas aí, como ele não ficou campeão, aí o Caxias fez um time forte e levou o Teixeira. Aí o Teixeira foi lá, o Renault ficou campeão. Coisas do futebol. Coisas do futebol. Ele ficou 2 anos lá, o Renault ficou 2 vezes campeão. Ele depois voltou para o Renault, o Caxias ficou campeão. Foi uma história. Deixa eu aproveitar esses minutos que restam, porque você também serviu a pátria. Foi para o Exército. Coincidentemente, eu servi em 1964. No mesmo ano do meu pai.
O ano da Revolução. Tá? Eu tenho 44 anos, era para ter servido um pouquinho antes, tá? Mas eu fui jogado incapaz, porque eu era magro, isso, aquilo, e servi um ano depois. Então eu servi em 64, não me lembro o mês que eu entrei, mas eu sei que o pessoal que serviu, que era para ter servido junto, foi a época que o Brizola comandou a campanha da legalidade. Da legalidade, ele queria vir para Brasília, esse troço todo. E esse pessoal daqui do 23 aí foram para Tubarão, mas eu não estava nessa turma. Eu entrei numa turma depois, tá? Mas eu servi exatamente em 64. No momento ali, março, abril, da deposição do João Goulart? Depois, eu estava só depois, vim depois. Mas aqui em Blumenau, nessa época, ainda era muito tranquilo. Porque teve alguns comunas aí, né? Que eu me lembro até que queriam botar, os mais antigos devem lembrar, queriam botar veneno na caixa d'água, uma série de coisas que prenderam algumas pessoas, mas... Mas Blumenau, como de sua característica, era tranquilo. Tranquilo. Celso, voltando lá no teu comércio, que iniciou no puxadinho da casa do pai na Ponta Aguda. Eu comecei na Ponta Aguda, na varanda da casa dos meus pais. E o senhor muda do endereço aqui para o centro? Para Floriano? Tá. Ou teve outro endereço antes? Não. Eu comecei na casa dos meus pais, trabalhei ali uns 2 anos, né? Era mais oficina, né? Mais oficina, conserto relógio, como era um relojoeiro, eu consertava, né? E aí eu me mudei para a Rua República Argentina, onde hoje está o Carlos Martins, aquela imobiliária. Sim. Exatamente naquele local ali. Aí eu fiquei até 77. Aí, como em 77 eles pediram a sala ali, que eles queriam para, inclusive, para fazer, para abrir uma imobiliária e tal, né? Que não era do Carlos, era do Sense, né? E aí, então, eu tive que vir procurar um outro mercado, outro local. E aí eu fui na Floriano Peixoto e estou ali de 77 até hoje em dia. Um bom tempo, né? Eu tenho loja há 46 anos, né? Bem, ali eu imagino que algumas vezes a água fez estragos. Tudo que tu tem enchente, tu imagina que teve em Blumenau, peguei ali, pegava com 10,60 metros, 10,70 metros, né? Então, isso não é um enchente que não é grande, né? 10 metros e pouco. Para o Blumenau não é muito, né? Em 83, 84, né? Ali foi. Mas essa foi brava para todo mundo, isso, né? Foi. Era quase um dilúvio. Eu me lembro que em 83, né? Eu tirei tudo de baixo e levamos para cima, né? No segundo piso, que ali o pé direito é alto, e eu fiz um segundo piso, né? E levei a mercadoria para cima, só joia e relógio, essas coisas a gente leva para casa, né? Para não, né? Mas levei a parte de estojo, eu tinha um relógio de pé que valia uma nota. Aquilo, quando eu entrei lá, estava tudo virado de perna para baixo, foi um prejuízo danado. Mas hoje o senhor está com o comércio consolidado, né? Sim. Já é uma casa tradicional. Uma casa que tem 40 e... Quer dizer, ali eu estou desde 77. Mas vamos contar desde o começo. Do começo eu estou então são 46 anos, né? Daqui a pouco já está meio século, né? Não falta muito, é verdade. Celso, eu quero te agradecer pela gentileza de contar um pouco da tua história. Isso, eu que agradeço, né? Para falar um pouco de mim e de Blumenau, o pouquinho que eu conheço, tá? Muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço, tá? Celso Bento da Silva, comerciante, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir na companhia da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.